Oi, bom dia, meus queridos passageiros. Faz muito tempo que eu não passo por aqui, mas em função de eu simplesmente estar a trabalho em campo, como a gente fala. Eu vou aproveitar da minha super experiência que a gente teve lá em julho agora, que eu fui para Disney com o roteiro Fazenda Orlando e Nova York. E simplesmente eu tive problema em todos os voos que eu fiz. Absolutamente todos. E muitos passageiros, eles ficaram muito frustrados porque, primeiro, não conhecem as regras e, segundo, porque sim, é muito frustrante ter atraso, cancelamento, mala danificada, enfim, a gente teve todos os problemas possíveis. E aí eu vou aproveitar esse vídeo de hoje para a gente falar sobre os direitos que você tem caso você venha a ter algum tipo de problema como eu tive com os meus passageiros. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de falar que não é uma empresa aérea em si que tem problema. Normalmente, todas têm. Eu já tive problema com absolutamente todas. Eu não vou aqui ficar dando nome, porque eu acho que seria um pouco indelicado, ou enfim, mas eu não vou também poupar, porque eu acho que está faltando bastante discernimento das empresas aéreas aí em dar prioridade, colocar pai ou mãe juntos dentro da aeronave, filho pequeno, menor de idade, separando de mãe, mesmo porque as regras de segurança, né, fala que você tem que primeiro coloca a máscara de oxigênio em você e depois no seu filho. E tive aí relatos de amigos agora em julho viajando para a Europa que também tiveram aí as famílias separadas em voos e voando separado, enfim, bastante história para contar. Então senta que lá vem história, porque foi muita coisa. A gente partindo daqui, eu saí daqui dia 5 de julho, já logo de cara a gente teve aí um atraso de 3 horas de voo. O que muitas vezes acontece de a gente ter problema com conexão no voo seguinte que você vai ter. Então a dica é sempre viajar com no mínimo 4 horas, tá? Porque é melhor você esperar do que você passar esse nervoso. E hoje em dia, cada vez mais, a gente tem muitos voos acontecendo. Se vocês colocarem na internet, tem um aplicativo no celular que mostra a quantidade de avião que está, né, voando ao mesmo tempo, tanto aqui na América do Sul quanto nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, eu acho que é 15 mil vezes mais do que aqui na América do Sul. Então é muito comum você ter problema nos Estados Unidos, porque lá voa-se muito mais, né? Então, quando você tem 3 horas de voo, de atraso no seu voo, quais são os seus direitos? Isso que é bastante importante deixar aqui. Com 1 hora de atraso, você tem direito à comunicação, avisar familiar, então seja internet, um telefonema, alguma coisa. Então isso você tem que saber que você tem esse direito. 2 horas de atraso, você já tem direito a café da manhã, a um lanchinho, almoço, jantar, enfim, alimentação, incluindo bebida também. 4 horas de atraso, aí você já tem direito à acomodação e também, se você tiver, por exemplo, seu voo sai de São Paulo e você é de Marília, então você tem o direito a estar acomodado em São Paulo para esperar o próximo voo num hotel, e a empresa aérea é obrigada a te pagar esse transporte do aeroporto para essa acomodação. Bom, então a partir de 4 horas, o que acontece? Você tem sim direito a uma acomodação. Se você mora na cidade de embarque, a empresa aérea é obrigada a pagar o transporte para que você volte para sua casa e volte depois para o aeroporto novamente. A questão às vezes tem o cancelamento do voo ou a preterição, ou seja, você é negado de entrar no voo, seja por um overbooking, seja por um problema na aeronave, enfim. Aí, o que acontece? Além essa premiação material, que eles falam, premiação não, ou eles começam a negociar com os passageiros premiação em milhas, ou reembolso para ir numa outra data, ou ainda a própria para compensar mesmo, dando grana e tudo mais.
Eu já passei por todas as situações, mas vamos falar agora um pouco do que aconteceu em julho, porque tudo isso é segundo a ANAC. O que é a ANAC? Agência Nacional ANAC Civil de Aviação? Ao contrário, de Aviação Civil. Bom, enfim, isso aqui no Brasil. O problema que eu tive foi nos Estados Unidos. O que acontece? No Brasil, aqui, todas as questões meteorológicas podem acontecer e causar algum tipo de cancelamento, seja chuva, neblina, tal, a empresa se responsabiliza. Nos Estados Unidos, não. Porque eu imagino, eu estava pensando assim, por que será que é a diferença? Porque lá tem muito mais tornado, muito mais risco. Então, eu imagino se eles fossem se responsabilizar, né, assim, por tudo. Então, que fique claro, então, você ainda tem essa questão de estar em país diferente. Agora, eu acho que aí cabe falar com o advogado, porque você comprou no Brasil, então quer dizer, qual é a regra que vale? Então, o que aconteceu? Eu estava com o meu grupo inteiro indo de Nova York para Orlando. Então, vocês imaginam, eram 30 pessoas. A gente ficou 3 horas dentro do avião e o avião não decolou, fora o pequeno atraso que a gente já teve de início. Tudo isso porque numa torre de controle perto de Washington pegou fogo. Então, por segurança, nenhum avião podia passar naquela rota. Milhares de aviões, voos foram cancelados, atrasos de voo, enfim. O que aconteceu? Mandaram a gente voltar para o portão de embarque e aguardar para ver o que eles iam fazer com a gente. Nesse período, a gente recebeu um lanchinho, uma batata frita, um snackzinho bem americano, né? Bem gordo, uma fruta também tinha e refrigerante e água. O que a gente não estava contando, né? Que o voo realmente fosse cancelado. Não era nem contando, eu já tinha cantado essa bola da possibilidade, mas a gente realmente não queria que isso acontecesse. Então, depois de 1h15 no portão de embarque, finalmente falaram que ia cancelar o voo. Então, vocês imaginam, o voo inteiro cancelado para ser realocado, pessoas realocadas num outro voo, é muito difícil. Então, literalmente, eu saí correndo, peguei todos os cartões de embarque, fui para a fila e remanejei todo mundo. Então, o que a empresa aérea falou para mim? Olha, você não tem direito à alimentação, nem a transporte e nem à acomodação. Então, imagina a frustração que isso causa no passageiro. De qualquer maneira, a empresa que eu trabalho honrou, pagou o transporte, a gente reacomodou como a gente pôde. As pessoas não pudemos ir para um hotel porque não teria nem tempo hábil para isso, porque o momento até a gente procurar um hotel, entrar no hotel com 30 pessoas e sair, a gente já tinha que estar na fila de embarque, que seria às 3h30 da manhã. E metade do meu grupo iria num voo e metade do grupo seria no outro voo. O que aconteceu com a metade desse grupo? Quando eu cheguei no portão de embarque para embarcar novamente às 3h50 da manhã, o voo também tinha sido cancelado. Mas a minha coordenação já tinha passado para mim que esse voo estaria cancelado. Então, como uma empresa aérea pode pôr no voo já cancelado? Isso daí causa muita frustração, muita desorganização. Mas então tem um aplicativo que você consegue ver todos os voos que já estão aí cancelados ou não. Então, isso é uma dica que fica aqui para vocês. Neste momento, o que acontece? O que eu pude pleitear? Eu pude pleitear justamente para esse povo que não ia poder embarcar. Aí sim, por esse cancelamento, eu já tinha dado um monte de horas de atraso, consegui aí o voucher de um café da manhã. O primeiro grupo foi e esse segundo grupo continuou comigo para a gente embarcar mais tarde. Na hora que a gente estava indo para o portão de embarque, teve um acidente na pista e aí então esse voo foi atrasado novamente, porém 40 minutos, então aí a gente não entra em nenhuma dessas regras aí de atraso. O que implicou da gente quase perder o voo de Miami, então, para Orlando, porque isso daí era uma conexão. Eu fui no balcão e isso eu acho muito indicado fazer. E você
não tentar não ser grossa, mas firme em relação aos seus direitos. Falar dos seus direitos, você precisa conhecer os seus direitos. Então, sim, vá até o balcão e explique das suas necessidades, que vai perder voo, vai perder conexão. Tem que pôr pressão, porque a pressão, ela funciona em aeroporto, ok? Porque as pessoas querem se ver livres de você para resolver aquele problema. Claro que você pode pegar uma pessoa mais grossa, mas enfim, normalmente ali a gente consegue resolver assim na pressão. Tinha um coordenador na minha empresa que eu trabalhava, que ele explicou que quem grita mais alto, mas é brincadeira, não é? Você tem que ser firme, mais delicado ali, que os atendentes acho que dão aí uma importância sim. Então assim, esses são os seus direitos. Essa preterição, gente, é muito comum porque são os overbookings, ok? Agora, nada disso você consegue fazer se você não guardar isso daqui, ó. Para você provar, se eles não fizerem, não honrarem com nada do que a gente está falando aqui, se você não guardar a prova, só para vocês terem noção, esses são os cartões de embarque meu, de uma viagem, de tanto que trocou, de tanto cancelamento. Quer dizer, então para eu provar que eu estava num voo, depois me colocaram no outro, aí esse também foi cancelado, aí finalmente eu fui no outro e blá 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 blá, eu tive que provar. Isso sem contar que na volta, uma das malas, não minha, mas de uma das passageiras, foi danificada e vocês têm que reclamar na hora. Não adianta reclamar depois, quer dizer, até adianta, mas dá um trabalho gigante para preencher formulário, lidar com burocracia e lá. Então, ó, também cartão, esse negocinho aqui, que é a etiqueta de bagagem, sem isso você não consegue reclamar a sua bagagem. Então, e normalmente eles colocam aqui atrás, ó, eles colam aqui atrás. Bom, então como eu estava falando, né, então esses cartõezinhos aqui de embarque, ó, não é cartão de embarque, desculpa, essas etiquetas de bagagem, às vezes eles colam aqui atrás. Numa de trocarem meu voo, a mulher literalmente jogou esse no lixo para me dar o novo. Primeiro, nunca peçam o antigo, porque se vocês tiverem muita chateação, é uma maneira de provar que vocês foram trocadas algumas vezes de aeronave, de voo, enfim. Tá? Então fica a dica. Bom, isso foi a minha ida de Nova York para Orlando. Quando a gente saiu de Orlando para vir de volta para o Brasil, que a gente fazia conexão por Miami, além do atraso que a gente teve aí na pista, que está sendo cada vez mais comum ficar na pista aguardando a sua vez para decolar de tanta aeronave que tem, quando a gente chegou em Miami, a nossa aeronave deu um pane elétrico na parte da classe executiva. Então a gente teve que esperar ali também de 3 a 4 horas e a gente foi remanejado para outra aeronave que também teve problema com Catherine. Catherine é aquela empresa que leva comida, né, que a gente vai ter durante o voo. Problema no caminhão que carregava, ou seja, mais 1h15 de atraso. Numa dessas a gente tá cansado, que a gente quer ir embora, a gente não pensa em nada. Mas deram pra gente sim o lanche, mas se a gente for ver as regras, a gente teria direito, mas a gente queria ir embora, porque depois de tanta confusão, a gente não aguentava mais. E quando a gente chegou aqui no Brasil, então, uma das minhas passageiras estava tão que a gente foi embora para casa. Uma delas percebeu só em casa que a mala, a rodinha tinha entrado dentro assim como chama? Da mala, né? Na verdade, ela percebeu fora ali já tinha passado pela inspeção de segurança e tudo mais, pela Polícia Federal e tal. Então, gente, deixando aqui bem claro, sempre guardem então os cartões de embarque, sempre guardem essas etiquetas para poder falar de mala, tá? Sempre saibam então que você tem 1 hora de atraso, direito à comunicação, 2 horas de atraso, alimentação, 4 horas de atraso, alimentação, transporte e acomodação. E a partir de 4 horas, nessa preterição aí de cancelamento, overbooking, você tem direito, além desses danos, dessas compensações aí materiais de alimentação e acomodação e tudo mais, você tem direito sim a pegar prêmios e milhas e reembolso ou alguma compensação em dinheiro mesmo. E mesmo assim eu já tive empresa que me deu recibo,
para poder pegar o dinheiro e tudo mais, e a coisa não fluiu. Você tem que ficar atrás e vai e liga, pega o protocolo e vai atrás dos seus direitos, porque se você não for, ninguém vai, meu amigo. Então fica a dica e o vídeo de hoje falando sobre esses percalços de voo que hoje em dia está cada vez mais recorrente, infelizmente, tá? Qualquer problema aqui, se vocês quiserem, tem umas dicas, eu dei uma pesquisada na internet, tem bastante empresa que já dá esse tipo de auxílio e tem que correr atrás, porque não é bacana o que eles têm feito não, tá bom? É isso, a gente se vê no nosso próximo vídeo.